Paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez, estamos aqui para estudar mais uma lição. E agora a lição é a lição de número 2, que será ministrada em 12 de julho de 2026. E o tema é Fidelidade a Deus, uma questão de escolha. Estamos falando nesse trimestre, segunda lição, sobre a fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia. As lições espirituais no livro de Juízes. Então, a gente vai continuar. Na semana passada nós fizemos um panorama, do livro de Juízes, uma introdução lá falando de Josué e o finalzinho ali da vida de Josué, E hoje a gente já entra falando sobre essa fidelidade e a escolha de ser fiel, E eu vou iniciar nossa lição fazendo uma oração. Eu estou aqui hoje com minha irmã Edna, Vamos orar. Senhor Jesus, Pai amado e bendito, te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade. Queremos que o Senhor se faça presente, nos ajude a entender essa lição, nos dê sabedoria, Senhor, e a cada professor para passar essa lição para os seus alunos. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Amém. E eu vou pedir para a irmã Edna ler para nós o texto principal, resumo da lição e os objetivos da nossa lição. Tá certo. A paz do Senhor, professores. O nosso texto principal está em Juízes 2, capítulo 2, versículo 11, e diz assim: Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. O resumo da lição diz que a fidelidade a Deus exige um alto custo, mas tem uma grande recompensa. Os nossos objetivos é conhecer os êxitos e fracassos de Israel na posse da terra prometida, refletir sobre a repreensão de Deus ao seu povo e destacar os perigos da idolatria e do sincretismo religioso. É isso mesmo. Na nossa orientação pedagógica tem algumas perguntinhas, que eles incitam para que a gente faça aos nossos alunos, que são: quais ídolos podem estar presentes em suas vidas hoje? Não apenas religiosos, mas materiais, sociais, relacionamentos, entre outros. E como podem manter a fidelidade a Deus? O que significa ser fiel a Deus em meio à dificuldade? Quais lições podemos aprender do povo de Israel para a nossa caminhada cristã? E como podemos resistir à idolatria em nossos dias, E aí ele responde lá embaixo: ser fiel a Deus em meio às dificuldades significa confiar nele e permanecer obediente aos seus ensinamentos, mesmo diante de pressões e desafios, Então, ele também fala sobre a idolatria, Edna, de diferentes formas hoje. Então, a gente vai ver, dentro do livro de Juízes, claro, a história dos juízes relacionadas a essa fidelidade, mas também a gente vai fazer um relato do que acontece nos dias atuais, com relação a essa infidelidade também. Na introdução, estudaremos o assentamento de Israel na Terra Prometida após a morte de Josué, Aí vamos ver o motivo do fracasso, em conquistar plenamente a herança de Deus. Deus prometeu a terra, mas eles fracassaram, não foi completamente atingido o objetivo do povo, por conta da desobediência, por conta do medo, da incredulidade, da influência de nações pagãs, porque era um povo novo, um povo com muitas questões religiosas, um sincretismo muito grande, E essa desobediência do povo mesmo. Muito bem. Apesar do início promissor com a tribo de Judá, a desobediência das demais tribos mergulhando na idolatria e no sincretismo trouxe consequências muito sérias para esse povo. Então, é isso que a gente vai trabalhar nessa lição hoje, A fidelidade do povo, tá? No ponto 1, já iniciando,
Eu vou falar esse ponto 1, o começo promissor de Judá, e essa força divina e a união fraterna. O povo começa bem, o povo entra na terra, o povo tem um líder forte, o povo sabe como caminhar, mas quando Josué morre, assim como nós falamos na aula passada, o povo fica desorientado, né? E assim, quem vai tomar agora a frente das conquistas? Quem vai tomar a frente das decisões, né, Edna? E aí, Deus lá indica a tribo de Judá para essa tarefa, né? Ele indica, o próprio Deus indica isso, como promessa que daria a terra na mão deles, né? E com base nessa garantia que os judaítas, depois de se unirem às tribos de Simeão, conseguem vitórias em diversas e importantes cidades, né? Então, Deus ele está orientando o povo nessa primeira parte, né? Na primeira parte não, sempre, sempre. Mas mesmo assim, o povo sem líder se torna um povo muito vacilante, um povo muito desgovernado. A palavra desgovernada é sem governo mesmo. Eles ficam desorientados, né? E eles começaram bem, né, Rose? Porque Começaram. eles começam, o livro começa relatando que eles perguntam ao Senhor, eles buscam a vontade do Senhor. Sim. Eles estavam sem uma liderança ali naquele momento, mas eles se colocam diante de Deus para saber a vontade dele. Quem que vai sair, né? Eles não Sim. tomam a frente assim. Mas apesar desse começo bom, no decorrer do tempo eles vão se perdendo, né? Sim. Esse é o perigo de muita gente, né? Muito crente, né? Que começa bem, às vezes, na presença do Senhor, servindo ao Senhor com fidelidade, com obediência, mas de repente vai se perdendo também, né? Sim. O livro de Juízes, do 1º ao 20º capítulo, ele é um livro composto por altos e baixos do povo de Israel, né? São 325 anos de história. E o povo, no início, se lembra de Deus. Mas o povo é interessante, porque parece que eles vão se esquecendo das obras feitas por Deus. O que Deus fez, né? O líder, ele sempre está ali lembrando o povo, olha, volta, coragem, a gente tem que agradecer a Deus por isso, por aquilo, mas agora eles não têm o líder. Começaram bem, mas não permaneceram bem. Na força divina e união fraterna, ele fala assim que as vitórias alcançadas por Judá foram resultado direto da presença e ação de Deus junto à tribo, né? Essa tribo de Judá que era o que Deus tinha orientado lá no princípio. Não foi a força militar ou a estratégia humana que garantiu o sucesso, né? E aí o comentarista aqui, ele dá ele tem uma fala muito importante. Da mesma forma, em nossas lutas pessoais e espirituais, a verdadeira vitória só é possível quando caminhamos em obediência à palavra de Deus, né? E quando nós estamos na dependência da sua presença. O gesto da tribo de Judá, se unindo com a tribo de Simeão, ensina uma coisa muito importante. Deus concede companheiros no meio da caminhada. Deus nos dá amigos importantes. Deus nos une para que no momento de dificuldade nós consigamos passar através da ajuda de um amigo. Seja essa ajuda só aquele ombro que você precisa para um conselho no meio da caminhada, seja uma ajuda financeira, seja um apoio moral mesmo, mas aqui a palavra diz que o apoio mútuo, ele ajuda o crente na caminhada. A gente não pode caminhar só, Edna, né? A gente precisa dos outros, na igreja principalmente, né? Na igreja principalmente. Essas pessoas que andam sozinhas por aí, é um campo muito fértil
para tantas coisas ruins acontecerem. Mas aqui fala que os irmãos na fé são instrumentos do próprio Senhor para fortalecer-nos nas batalhas da vida. Então, até esse momento aqui, o Senhor estava no controle, ele sempre está. Mas o povo sabia que o Senhor estava no controle e se uniu em prol de uma luta. E deu certo, né, Edna? Deu muito certo. Foi uma conquista parcial, mas teve fracasso, né, Edna? Então, como você colocou, nós colocamos, né, eles começaram bem. E esse começo gerou, claro, conquistas, porque eles estavam confiando no Senhor. Mas, no decorrer do tempo, começaram também os fracassos, não é? Sim. Ele fala aqui, o comentarista, que apesar do êxito de Judá nas conquistas iniciais, a sua vitória foi incompleta. Eles não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, porque esses, diz o texto, possuíam carros de ferro para a guerra. Não é? São os desafios que eles tiveram logo ali. E esses desafios muitas vezes não, sempre nós teremos na nossa caminhada cristã. Os desafios não eram pequenos, vocês veem que eles tinham carros de ferro, eles eram um inimigo poderoso, não é? Era difícil. Agora, esses carros de ferro, por maior que fosse o inimigo, por maior que fosse o desafio, não seria empecilho para eles perderem, né? Eles poderiam vencer mesmo com esse inimigo poderoso. Por quê? Eles tinham o Senhor. O Senhor já tinha ajudado eles em batalhas muito maiores, não é? Mas ele fala, olha o comentarista continua, mesmo o Senhor estando com eles, não puderam vencer esses inimigos. Por quê? Se Deus já tinha dado vitórias muito maiores para o povo de Israel, porque nesse momento eles não conseguiram vencer aqueles inimigos. Certamente não porque Deus não pudesse. Afinal, ele é o Senhor da guerra. Isso não está nem em questão aqui. Mas o que aconteceu? Talvez eles não tiveram fé suficiente. Porque nós entendemos que a fé, o tempo todo Deus instruiu o povo a ter fé. O inimigo era grande, o inimigo tinha armas pesadas, mas se eles tivessem fé, eles conseguiriam vencer aqueles inimigos. Então fica claro que a tribo de Judá, nessa ocasião, não teve fé e coragem suficiente para confiar no poder de Deus, comparando as suas armas humanas com as dos inimigos. Então eles acabaram comparando as próprias armas. Eles tinham armas também, mas eles acharam a nossa arma muito fraca diante da arma do nosso inimigo. Uhum. Só o que aconteceu ali? Eles esqueceram que além das armas físicas, as armas que eles tinham o Senhor do lado deles, que seria capaz, se eles confiassem, depositassem a confiança no Senhor, eles seriam capazes de vencer o inimigo. Aí a gente lembra de Josué que numa batalha, ele orando ali, ele pede para que Deus faça com que o sol parasse e que a lua parasse também. E a Bíblia fala que o sol parou, que a lua parou. Então, vocês veem, ele não confiou naquilo, Josué não confiou naquilo que ele tinha em mãos, mas ele confiou unicamente no Senhor. E foi o que faltou aqui no povo de Israel nesse momento, a confiança, a fé, não é? Sempre que o crente faz isso, ele fracassa e não obtém a vitória. Sempre que o crente olha somente para aquilo que ele tem na mão, somente para a coisa externa. Eu não tenho capacidade para fazer isso. Ou, enfim, confia na sua própria capacidade, na sua inteligência. Sempre que o crente faz isso e não confia no Senhor, ele vai falhar, né? Muitas vezes não conseguimos alcançar aquilo que Deus nos reservou por causa do medo, da desobediência. Isso mostra que o poder de Deus não anula a responsabilidade do seu povo. Deus tem poder sim de fazer grandes coisas, mas a minha responsabilidade como crente é eu ter fé, é eu obedecer, é eu confiar. Então tudo isso foi o que faltou em Israel naquele momento. Por isso eles começaram a perder a batalha, né? Por isso começaram os fracassos. Outra coisa aqui que a gente tem que destacar, a tribo de Benjamim. Porque a tribo de Benjamim, ela fez algo muito
difícil, muito terrível, na verdade. Olha, em vez de repelir os inimigos, que essa era a ordem de Deus, eles estavam conquistando a terra, eles tinham que destruir os inimigos que estavam ali. Mas Benjamim, o que ele faz? Se assenta e convive com eles. Então, isso daqui, quando nós começarmos, como cristãos, começarmos a nos assentar, a conviver com os pecadores, os fracassos vão acontecer na nossa vida. Porque a Bíblia já deixa claro no Salmo 1 que nós não devemos se assentar na roda dos escarnecedores, nem se assentar com os pecadores. Isso é uma ordem do Senhor. É claro que a gente convive com as pessoas do mundo, nós temos amigos ou colegas do mundo, mas esse assentar aqui, ele está falando de uma comunhão. Não é você sentar de um lado na hora do seu almoço, na empresa onde você trabalha, ou mesmo na faculdade, você tem uma pessoa ali que você tem uma afinidade maior, mesmo ela não sendo cristã. Não é isso que a Bíblia fala, né? Não é isso que nós estamos falando aqui. Isso é muito normal, nós temos essa convivência com todas as pessoas. Esse assentar aqui é você ter comunhão, você compartilhar realmente dos mesmos interesses, você vai compartilhar ou vai caminhar junto até um certo ponto. Chegando a um certo ponto, você fala, olha, aqui eu não posso ir. Não é? Então, é diferente de você ter a comunhão com uma pessoa cristã, que compartilha da mesma fé sua, né? Tem a mesma, adora o mesmo Deus. Então, mas Benjamim, a tribo de Benjamim, eles fizeram isso, começaram a conviver com o inimigo. Aqueles que era para eles excluírem, eles começaram a conviver com ele. E no final do ponto ele fala que isso mostra que o povo escolheu o caminho da conveniência, não da fidelidade. Isso é muito difícil quando a gente começa a... Tá bom para mim, então né, deixa para lá aquela coisa, né? Deixa para lá, né? Tá bom para mim, é mais conveniente assim, eu não vou arrumar confusão com ninguém, não vou arrumar atrito com ninguém, né? Mas muitas vezes o crente precisa se posicionar. Né? Isso é muito importante, principalmente a gente deixar claro para os jovens, é preciso a gente se posicionar e não fazer porque é conveniente para nós. Isso é muito sério, né, Edna? A gente entrando aqui já no ponto 2, fala sobre uma repreensão do anjo do Senhor, justamente por conta dessa conveniência. Sim. Porque a ordem era tirar todo mundo do vale, não mistura com esse povo, mas todas as tribos, Edna, Dan. A palavra de Deus aqui no capítulo 1 fala que Dan deixou o povo lá e forçava esse povo a trabalhar. Assim também acontecia com Naftali, assim acontecia com Benjamim, assim acontecia com todas as tribos, né? E quando Deus viu que isso não ia dar certo, Deus envia um anjo, e a voz era a voz do próprio Deus, Edna, né? Aqui o comentarista fala sobre uma teofania, não era um anjo qualquer, mas a teofania do próprio de Deus, dizendo. Aí olha o que Deus diz no capítulo 2, o versículo é o 1 mesmo. Estou na parte 2. Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi como juramento dar seus antepassados. Eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E não era o que o povo estava fazendo constantemente com Deus? Sim. E Deus olha para eles, parafraseando agora, e fala assim, e por vocês fazerem isso, aí vem a correção de Deus. É o fracasso que a gente estava falando. Os deuses deles serão a armadilha para vocês, né? Não os expulsarei da presença de vocês. E os deuses deles serão armadilha para a vida de vocês. Então Deus ele fala, né? Ele vai falando, coloca em contraste a fidelidade com a fidelidade de Deus com a infidelidade da nação. No versículo que eu li, Deus claramente diz, eu fiz uma aliança com vocês, mas vocês não estão priorizando essa aliança. Então, é fidelidade contra infidelidade.
né? Enquanto garante que não invalidaria sua aliança, os israelitas desobedeceram a sua voz, né? E nós devemos entender que Deus, ele quer exclusividade. Deus, ele quer ser... Deus, ele não é que ele quer, ele é único. Ele é aquele que é o único. Não tem, a gente não tem adjetivo para traduzir isso mais. Ele o verbo ser, né, para Deus, ele é muito importante porque ele é e ponto final. Então Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. Ele é fiel, né? E aí o povo desobedece e tem choro e remorso. Choro e remorso. E você, Edna, pode falar para nós sobre esses dois tópicos, por favor? Sim. A questão da desobediência, acho que você já deixou bem claro, né? Falou muito bem sobre essa questão. Eu quero me deter aqui nesse ponto sobre essa pergunta que o próprio Deus faz, né? Por que fizeste isso? É uma pergunta que dá até uma dorzinha no coração, né? Porque às vezes vamos pensar assim, com os nossos filhos, né? A gente orienta o filho, faz, mostra o certo, mostra o errado, e aí o filho vai e faz tudo o contrário. Aí, como mãe, como o pai, vem uma tristeza no coração, né? E a gente fala, mas filho, por que você fez isso? Lendo aqui o texto, me dá a impressão que Deus estava fazendo dessa forma. Por que vocês fizeram isso? E isso me faz pensar que, além da obediência, Rose, que o povo não foi, eles foram ingratos. Sim. Porque você mesmo já acabou de falar, tudo que Deus tinha feito. Tinha tirado eles do Egito, tinha conduzido eles pelo caminho, tinha livrado dos inimigos, e ele só pediu uma coisa: não se misture com os povos dessa terra. E o povo vai e faz totalmente o contrário. Então, faltou também aqui, além do povo ser desobediente, o povo foi ingrato. Sim. Porque Deus tinha feito tudo de bom para eles. E eles vão e fazem aquilo que Deus mais abomina. Né? Então, houve ingratidão por parte do povo. Além deles serem desobedientes, eles foram ingratos. E aqui, quando fala do choro e remorso, a gente volta a falar aquela questão que você comentou no outro ponto, sobre a questão dos ciclos, né? Então, quando o povo começava esses fracassos, eles começavam, né, a se humilhar, a chorar. Mas o que nós percebemos muitas vezes é que esse arrependimento não era um arrependimento genuíno. Olha o que eles falam, o comentarista fala aqui. Embora tenha reconhecido a gravidade da sua desobediência, não mudou de atitude. Por quê? Eles se arrependiam, choravam, só que depois eles estavam fazendo a mesma coisa. Sim. Então, o arrependimento, ele não foi genuíno. Foi como o comentarista colocou, foi só um remorso, né? Porque o remorso é aquela coisa que você sente, mas daqui a pouco passa. E aí você acaba fazendo de novo. Então, o arrependimento genuíno, ele traz choro, sim, mas ele também traz quebrantamento. A pessoa se quebranta. E foi o que faltou ali em Israel. Não houve arrependimento genuíno. Porque eles arrependiam naquele momento e acabavam fazendo novamente. Mas o arrependimento tem que ser genuíno. Isso é muito importante para nós, para a gente entender isso, para os jovens entenderem isso, que não adianta chorar, derramar uma lágrima no culto, mas depois voltar a fazer novamente. Né? Então tem que ter o arrependimento genuíno. Uma coisa importante também que ele coloca aqui nesse ponto, Rose, no finalzinho do ponto, ele fala assim, ó, acho que eu vou ter que ler mais ou menos no meio. Aqueles que veem a vida cristã como um ciclo de pecado, confissão, restauração, obediência temporária e pecado outra vez. Olha o ciclo. Uhum. Pecado, né? A pessoa peca, confessa, Deus restaura. Aí tem aquela obediência temporária, aí peca novamente. Aí esse ciclo, o que acontece com essa pessoa? Ela não entendeu a mensagem do livro de Juízes.
Eles não entenderam a mensagem deste livro do Antigo Testamento, pois a cada vez que decidimos nos aventurar, eu gosto de um termo que você costuma usar, que é flertar, né? Que às vezes a gente flerta com o pecado, não é? Flerta com o pecado, é só, falando na linguagem dos jovens, é só uma ficada, não tem nada não. E às vezes a gente dá uma ficada com o pecado, tá? Então, olha o que o comentarista fala, a cada vez que decidimos nos aventurar no pecado, temos a possibilidade de ir mais além. Gente, isso aqui é muito perigoso, porque você vai se aventurando, aí você pensa assim, eu consigo mais um pouquinho nessa aventura. E aí você vai indo mais. Da próxima vez você vai mais. Daqui a pouco a pessoa está atolada no pecado. Exatamente. Porque era só uma aventura, só uma flertadinha. E aí acaba se aventurando demais. Sempre vai ter essa possibilidade de ir mais além. Deus está sempre disposto a nos aceitar de volta, mas o pecado irá, em última análise, endurecer os nossos corações contra ele. É isso que muitas vezes acontece. O pecado vai endurecer o coração ao ponto da pessoa já achar que não precisa mais se arrepender, que daquela forma está bem, a consciência já não vai acusar mais. Vigiemos, como o comentarista coloca aqui. Sim. Você estava falando sobre a pergunta retórica, eu vim pesquisar aqui sobre alguns exemplos de perguntas retóricas. Jesus, ele era mestre em perguntas retóricas. Essa pergunta que ele faz aqui, por que fizeste isso? Você falou que dói, né? Porque faz a gente refletir. A pergunta retórica é a pergunta feita e ela não se exige uma resposta, mas ela tem um objetivo, o objetivo da reflexão, o objetivo de emocionar, o objetivo de persuadir, né? Nesse caso aqui, esse comentarista, ele nos faz refletir. É a mesma coisa que Jesus faz lá quando ele está escrevendo no chão que a mulher é pega em adultério. Que ele faz aquela pergunta para o povo, né? Ele faz o povo olhar para dentro de si e falar, não, eu sou um pecador. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí ele fala, onde estão seus acusadores? E ela olha, não tem mais nenhum, Senhor. Então Deus sempre faz isso com a gente, né? É muito importante a gente pensar nisso. Vamos lá para o ponto 3, vivendo entre ídolos. Isso aqui é terrível, porque às vezes a gente viver entre aqueles que não são ídolos já é um pouco difícil, né, Edna, às vezes. Mas aqui a geração era totalmente rebelde. E eles estavam vivendo, sim, entre esses ídolos. E os ídolos eram os ídolos dos povos que eram povos pagãos. Aí dentro desse rol de povos tinha amorreu, tinha vários outros povos aqui citados no primeiro capítulo aqui, né? Enfim, vários. Filisteus, né? Tem povo aqui que eu nem nunca ouvi falar, né? Mas enfim. A situação do povo, ela era uma geração que não conhecia o Senhor e nem tampouco a obra que o Senhor tinha feito em Israel, né? É como se eles não soubessem da existência de Deus e dos grandes feitos de Deus. Eles estavam totalmente alheios a qualquer ensinamento, né? São 20 capítulos dentro dos Juízes, e já no início dos Juízes a gente já vê um povo totalmente esquecido daquilo que Deus fez, daquilo que Deus fez durante a história e a caminhada de Israel, né? E aqui o comentarista diz, eles até conheciam a história, mas não tinham intimidade com Deus da história. Isso é muito sério. Conhece a palavra de Deus, mas não tem intimidade com Deus da palavra, né? Ele está todos os dias na igreja, mas não tem intimidade com Deus. Ele só cumpre os rituais. Todo domingo eu estou aqui, é a minha rotina. Se não vem, faz falta. Mas não conhece o Senhor. Então era exatamente isso que estava acontecendo lá, né? É trágico quando uma nova geração se levanta e se esquece das antigas lideranças, né?
Essa passagem é um claro alerta para não incorrermos no esquecimento deliberado das nossas origens. Nós temos um legado deixado pelos nossos antepassados, né? E por que nós esquecemos tão fácil? Se deu tão certo lá no passado, né? A mão de Deus estava sobre esses homens. E aí, uma geração nova, uma geração totalmente imediatista, uma geração que eu falo até para os meus alunos, eu tenho muito orgulho de mim mesma, que eu consigo escrever um texto sem o chat GPT. Hoje, ninguém vive sem o Google, ninguém vive sem o Gemini, né? E outras IAs que a gente conhece. O povo prioriza isso. Mas e a história da igreja, né? Ah, mas é viver no saudosismo e aquela coisa toda. Não é viver no saudosismo, é lembrar de onde nós saímos, de onde nós fomos tirados, né? Você, Edna, é historiadora, você é professora de história. Você sabe que a história é importante, porque ela conta sobre o povo. E se você sabe como era o povo, você sabe o povo que vem adiante, não é? Então o povo esqueceu de Deus. Eles estavam totalmente alheios, não queriam saber de Deus e nem da história dos antepassados, não queriam saber da terra, das promessas feitas sobre a terra prometida, a abertura do Mar Vermelho, passar pelo Rio Jordão, tudo isso que aconteceu não era nada para esse povo agora. Eles já tinham esquecido, né? E isso foi muito, muito sério. Com isso veio o pecado da idolatria, entrou também essa contaminação, porque onde o povo esquece de Deus, o lugar é um campo aberto para o pecado. Sim. Né? E aí, Edna, se você quiser falar sobre esse pecado... Sim, e assim, você colocou aqui, né, agora, muito bem colocado, que quando o povo esquece de Deus, fica um campo aberto, né? A alma, ela tem necessidade de adorar algo. Sim. Adorar a Deus, na verdade. Mas se falta essa intimidade aqui, que o comentarista colocou, se falta essa intimidade, se a pessoa se esquece de Deus, não conhece a Deus, Sim. a alma quer adorar. Sim. E aí foi quando o povo começou então a adorar o quê? Os outros deuses. Sim. Não é? Porque não teve a intimidade com o Deus verdadeiro, não teve a comunhão, não conheceu o Deus verdadeiro. Mas como a alma tem sede, ela busca adorar, então o povo começa então a olhar para os deuses das nações e começa a adorar esses ídolos. Não é? E a gente não está vivendo isso hoje, Edna? Estamos vivendo um Parece contexto, que essa sim. palavra dos juízes é o que nós estamos vivendo hoje. O povo tem sede, o povo precisa, né? Mas... Então, hoje a gente, muitos, né, alguns sim, mas muitos não se colocam na frente de um Baal, de um Astarote, né, dos Baalins, como o comentarista coloca aqui. Mas é aquela pergunta que você fez lá no começo, né, que o comentarista colocou, dos ídolos, né, quais ídolos podem estar presentes em suas vidas hoje? Sim. Hoje a gente poderia enumerar, né? Os ídolos podem ser, acho que até ele mesmo coloca, pode ser um filho, pode ser um próprio marido, pode ser as redes sociais, não é? Pode ser uma música, pode ser um cantor, até mesmo um pregador, pode se tornar um ídolo. Então, nós não fazemos isso, né? Muitos cristãos hoje não fazem isso que Israel fez naquele momento, né? Que foi se curvar diante de um ídolo mesmo, que nós sabemos que Baal, Astarote, era realmente um ídolo que causava grandes coisas, né? Aqui ele fala da Astarote, né, que era considerada a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. Então, eles se curvavam para as mulheres para serem férteis, os homens para vencerem na guerra, né? Mas hoje, muitas vezes, a gente se curva diante de outro ídolo.
não tem esse nome de Baal ou de Astarote, mas são outros ídolos que são adorados muitas vezes porque tudo aquilo que toma o tempo de Deus, que se coloca na frente de Deus na nossa vida, acaba se tornando um ídolo. E a gente precisa tomar cuidado. Outra coisa também é essa contaminação, né, esse sincretismo, né, que você até já comentou um pouco, que é essa mistura, porque o povo ali, ele tinha essa mistura de deuses. Quanto mais deuses tivesse, melhor era para eles, para a cultura deles era assim. Então o povo de Israel começou então a se envolver dessa forma, também a ter vários deuses. Olha, aqui ele fala assim, Deus não queria que o seu povo se corrompesse. Isso aqui é muito importante. Por isso que Deus exigiu que era para destruir as nações. Porque Deus sabia que os ídolos daquelas nações poderiam levar o povo a se corromper. Então Deus já deixou essa exigência, mas o povo não ouviu. Contudo, em vez disso, os israelitas se deixaram contaminar e se acomodaram aos padrões abomináveis da região, adotando o sincretismo religioso. Então, como as nações tinham vários deuses, eles também começaram a adotar isso. E aí acontece algo terrível, que o próprio Deus passou a estar contra o seu povo, né? Que está o versículo 15, né? Que ele coloca aqui, ó. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito, como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aperto. Mas por quê? Porque o povo se voltou contra Deus primeiro. O povo começou a adorar outros deuses, começou a desobedecer. Então o próprio Deus já não era com eles, né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque tudo isso aqui aconteceu ali com o povo, mas nós estamos vivendo hoje, como você, né, colocou. Então, deixar os jovens, né, orientar bem os nossos jovens, a nós mesmos, a tomar cuidado, né, com a idolatria e o sincretismo. E manter a fidelidade hoje, né? Como é possível manter a fidelidade hoje? É uma das perguntas lá na orientação pedagógica. Como nós podemos viver nesse mundo e ainda ser, assim, nós sermos fiéis, né? Aqui ele fala, esse episódio inicial de Israel dentro de Canaã serve de alerta para os cristãos da atualidade. A gente vive num mundo de pluralismo religioso, isso é fato, muitas culturas, e ainda mais o Brasil, que é um país que recebe muitos povos, Sim, né? sim. A gente recebe muitos povos, é um país aberto a essa questão imigratória, né? É algo que é fato. E tem ídolos aí que tentam nos seduzir de diversas formas. Você falou de vários ídolos possíveis aí, e tem outros, né? Sim. Eu acho que o celular é o grande ídolo da atualidade, né? A geração, não somente ídolos religiosos, mas materiais, políticos e pessoais, essa questão política também, Edna, dentro da igreja, tem se tornado um problema, porque existem grandes ídolos políticos Sim. aí, em que os cristãos até dão a vida por eles, né? Isso é um perigo, isso é muito sério. A geração depois de Josué sucumbiu por mesclar a fé em Deus com as falsas religiões. Devemos proteger os nossos corações com a palavra do Senhor e nos afastar de qualquer idolatria. Essa lição, Edna, ela vai falar para nós assim: se apegue à palavra do Senhor, vigia, crente, porque a idolatria está aí. E se não tomar cuidado, o crente cai nela. O crente cai nela, né? Então, é isso. São muitos atrativos para o crente hoje, para o cristão. E para todos, para o mundo inteiro, né? Isso é muito sério, né? Então, é bom Mas vigiar. o crente tem a diferença de ser a luz do mundo e o sal da terra, né? Exatamente. Então a isso gente mesmo. precisa fazer isso aqui, proteger os nossos corações. Proteger os nossos corações. Usar as armaduras lá de Efésios, né? Exato. A palavra, a espada, né? O escudo. Sim.
Toda capacete, toda a armadura, né? Isso vai ser muito importante. E tem mais alguma coisa para comentar, Edna? Não, tudo bem. Então, a gente finaliza aqui. Vou ler só um pedacinho da conclusão para a gente terminar. Essa lição nos chama a vigilância espiritual e a responsabilidade diante das promessas de Deus, né? Deus promete e nós precisamos ter responsabilidade para perseverar, ser fiel até o fim, né? E aí, a gente finaliza aqui a nossa lição. Deus abençoe, professor. Que você tenha uma aula abençoada e que Deus te cubra de sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.